E pegando aqui nesse tema central que a gente destacou, né? Provavelmente ser a justificação. Falando da justificação, da questão da relação entre fé e obras em Romanos, como é que isso afeta a nossa compreensão sobre a salvação, de acordo com o ensino de Romanos, né? E como isso se relaciona com as demais visões sobre justificação e santificação? Ok, Saul, esse é um ponto que tem a ver com até a própria história da interpretação de Romanos. Sim. Né? Porque até a Idade Média, a justificação e o justificar em Romanos era entendido como um processo. Justamente porque, até a Reforma, a Igreja Ocidental lia Romanos em latim. Né? Os clérigos, os estudiosos, eles não liam Romanos diretamente no grego. Tá? E, por causa disso, né, a ideia de justificação em Romanos foi traduzido como justificare, e nos comentários latinos, a ideia ali que foi destacada é que a pessoa vai sendo justificada progressivamente. Entendi. Então, durante a patrística, durante a Idade Média, a ideia da justificação não era visto como um ato de Deus tornando ou declarando justo o pecador. Sim. Então, durante a Idade Média, com talvez uma exceção, Juliana de Norwich, né, uma mística da Igreja Ocidental, né, a maior parte dos comentaristas de Romanos, inclusive o próprio Agostinho, eles entendiam a relação de fé e justiça como um processo, onde o cristão progressivamente vai se tornando justo. E em Agostinho e na teologia medieval não se via incompatibilidade entre essas noções de progresso na justiça e predestinação e eleição. Interessante. O ponto da teologia medieval é que, ainda que o fiel seja predestinado para a salvação, ele nunca vai ter certeza da sua predestinação, porque ele é progressivamente justificado. Aí vem Lutero. Lutero foi criado nesse ambiente. Sim. Só que Lutero, por conta do ambiente aí do Baixa Idade Média, da Renascença, ele foi instado a fazer o salto. Em vez de só ler e debater o texto à luz do latim, ele foi instado a ir direto ao texto grego. Erasmo, algum tempo antes, havia preparado uma edição crítica do texto grego do Novo Testamento, que foi muito famosa e muito importante aí nos primórdios da Reforma. E Lutero, estudando Romanos nas línguas originais, ele percebeu que quando Paulo fala em Romanos de justificar, Paulo não está falando de santificar, porque esse era o problema da interpretação de Romanos até então. Justificação e santificação eram vistos como sinônimos. E a ideia é que a justificação, então, era tomada como um processo, onde o fiel não teria certeza da sua salvação. O que Lutero vai perceber no seu estudo de Romanos à luz dos originais é que justificação não é sinônimo de santificação. São atos distintos que o Espírito Santo concede ao fiel. Sim. E o que ele vai entender é que a justificação é um ato e a santificação é um processo. E a justificação é um ato recebido pela fé somente. Ou seja, quando o crente descansa no sacrifício de Jesus, que é ressaltado em Romanos 3, o que acontece é, como Lutero vai dizer, é uma troca injusta. O nosso pecado é colocado à conta de Jesus e por isso ele é moído no madeiro. E quando nós cremos em Jesus, ou seja, confiamos exclusivamente em Jesus, a perfeita obediência de Jesus é colocada em nossa conta. E aí o fiel é declarado justo. Ele é considerado a partir daquele momento como se nunca tivesse pecado. E aí, no caso de Lutero, a fé vai ser ativa no amor. Ou seja, uma vez que a pessoa creia somente, essa fé vai ser demonstrada em atos de amor sacrificial ao próximo. No comentário de Calvino, de Romanos, que eu tenho aqui em cima, né, na minha prateleira, Calvino vai ser mais fiel ao texto e mais preciso do que Lutero. Calvino vai elaborar a ideia de que aquele que crê e foi justificado, ele agora é santificado, isto é, ele experimenta a regeneração
interna, Romanos capítulo 6, mas essa regeneração vai levar esse crente a ter uma nova vida, Romanos 8, uma vida sob a lei, né? A lei sinaítica, a lei do Sinai, mas é uma lei que agora foi colocada em nosso coração. Aí tem a ver também com o cumprimento das expectativas de um novo pacto, lá de Jeremias, de Ezequiel, né, de Isaías, né, um novo pacto interno, um novo pacto do Espírito. E aí, segundo Calvino, nós estamos agora entrando nessa nova dimensão que foi antecipada pelos profetas lá no Antigo Testamento. Então, essa noção da fé e salvação, né, fé e obras, fé e graça, ela é central em Romanos. E, por isso, a partir da Reforma, Romanos se torna um livro importantíssimo para a tradição protestante, na medida que a tradição protestante descobre, a partir de uma exegese de Romanos, que justificação é diferente de santificação. Justificação é um ato recebido pela fé somente, e esse ato já é suficiente para nos colocar numa nova relação com o nosso Salvador.